Bom dia a todos. Estou gravando esse vídeo para a gente poder falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é basicamente a continuação da Primeira, porque na Primeira Guerra Mundial a gente teve no final dela a assinatura de alguns tratados, como o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes era bem duro em relação à Alemanha, punia bastante a Alemanha, e o Hitler chegou ao poder basicamente para não respeitar o Tratado de Versalhes. Pensa só, um povo altamente humilhado, um sentimento de revanche em relação aos seus rivais europeus. O Hitler chega ao poder e fala, a gente não tem que respeitar o Tratado de Versalhes nenhum. Ao invés da gente devolver territórios, a gente vai invadir outros territórios. Ao invés da gente diminuir o exército, a gente aumenta o exército. Ou seja, o Hitler chega com algumas ideias que acabam sendo bem aceitas pela população. E ele acaba criando o Partido Nazista Alemão lá na Alemanha. O que acontece? A Segunda Guerra Mundial ela é marcada basicamente pelo quê? O Hitler começa a expandir seus territórios, ele faz alguns pactos. Ele faz um pacto com a Tchecoslováquia pelos Sudetos, que segundo ele era um território que tinha um povo alemão, que tinha uma cultura alemã, então deveria fazer parte da Alemanha. Ele faz um acordo com a Áustria e acaba dominando o território austríaco também. Ele faz um acordo com a União Soviética, que foi o chamado Pacto de Não Agressão. Ou seja, eu não te ataco e você não me ataca. A União Soviética tinha sido formada após a Revolução Russa, né? Então a União Soviética era bem forte, tinha um território de vários países, era bem vasta. Então o Hitler, com esses acordos aí, ele começa a sua expansão territorial. E até esse momento, França, Inglaterra, ninguém estava muito preocupado com a Alemanha. Na verdade, eles estavam mais preocupados com o comunismo ou o socialismo da União Soviética. Eles achavam que o Hitler seria uma barreira para esse socialismo na Europa. Então eles deixaram o Hitler fazendo suas atividades de expansão territorial. Não se preocuparam muito com isso. E isso acabou gerando depois vários problemas para eles também, para a Inglaterra e para a França. O que marca, né, o início da Segunda Guerra Mundial é a invasão da Polônia, tá, que era considerado um país neutro. E após a invasão, depois de Hitler já ter expandido seus territórios, quando ele invade a Polônia, aí é declarada a guerra generalizada. Antes dessa invasão da Polônia, foi assinado um chamado de acordo tripartite, que foi criando o bloco chamado Bloco Eixo, que foi um acordo entre Itália, Japão e Alemanha. Esse era o chamado Bloco Eixo. E nós tínhamos o Bloco Aliados, que era formado pelo Reino Unido e a França, e em um segundo momento, Estados Unidos e União Soviética também entram nesse conflito. O que acontece? A expansão do Hitler era muito rápida, porque o Hitler tinha uma tática de guerra chamada de Blitzkrieg, que era chamada Guerra Relâmpago. Ele atacava por todos os lados e de surpresa os seus inimigos. E foi nesse processo que ele invadiu a Alemanha, ele invadiu a França. Então, ele não conseguiu invadir a Inglaterra por causa do Canal da Mancha que os separam, né? Então, o que acontece? A Inglaterra é meio que como se fosse uma ilha separada da Europa. Então, nesse processo, o Hitler foi expandindo seus territórios. Na verdade, o grande erro do Hitler foi achar que a União Soviética era muito fraca, ou não tinha poderio em relação aos nazistas. Como os nazistas tinham obtido várias vitórias durante essa Segunda Guerra, ele decidiu invadir a União Soviética, quebrar o Pacto de Não Agressão. Foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, foi a chamada Batalha de Stalingrado, e a União Soviética derrotou os nazistas. E foi nesse processo que começam todas as derrocadas do Hitler. Ele começou perdendo ali e a derrocada do seu sistema foi estabelecido ali. É importante ressaltar que o Hitler ele prendia seus inimigos, tá? Os principais inimigos dele, segundo o Hitler, eram os judeus, tá? Eles prendiam esses judeus nos chamados campos de concentração, tá? Ele vendia uma ideia de propaganda que aquele campo de concentração era como se fosse um hotel fazenda para que os judeus pudessem estar protegidos durante a Segunda Guerra. Mas, na verdade, ali os judeus sofriam torturas, trabalhos forçados, trabalho escravo, e muitos deles foram assassinados no final das contas. Tá? Foi o chamado Holocausto. Tem até um filme interessante sobre esse processo. Tem um livro também, né, que é O Menino do Pijama Listrado. Fala um pouco sobre esse processo. Tá? Quem tiver tempo agora na quarentena para poder dar uma lida, dê uma lida nesse livro, que é um livro interessante sobre esse processo do nazismo em relação aos judeus. Algumas batalhas da Segunda Guerra também ficam marcadas, como, por exemplo, quando o Japão
ataca a base naval de Pearl Harbor dos Estados Unidos. Foi esse ataque japonês que acabou gerando o revide dos Estados Unidos com as chamadas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Que isso acabou sendo um fato que acabou gerando o término da guerra. Porque todo mundo ficou meio que apreensivo. Imagina se os Estados Unidos usam essas bombas atômicas em vários locais no mundo. Então, naquele momento, após a derrocada do nazismo, do fascismo, a tomada de atitude dos Estados Unidos e a chegada da União Soviética em vários locais na Europa, acabou gerando o término daquela guerra. Mas o grande marco de término foi essas bombas atômicas. Mostraram o poder do mundo. Com o término da Segunda Guerra Mundial, nós temos algumas consequências. Por exemplo, Estados Unidos e União Soviética se estabelecem como as únicas potências. Nós temos o início da chamada Guerra Fria. Outro detalhe, foi criada a Organização das Nações Unidas. Lembram da Liga das Nações, que foi criada na Primeira Guerra Mundial? Ela se tornou Organização das Nações Unidas e existe até hoje, né? Tenta manter a paz mundial. A Europa ficou totalmente arrasada e nesse processo ocorreram alguns fatos que a gente pode tratar em outros vídeos, como, por exemplo, os planos de recuperação econômica, o plano Marshall para a Europa Ocidental e o plano Comecon para a Europa Oriental, tá? A construção do Muro de Berlim que separava a Alemanha. Esses são fatos que ocorrem na Guerra Fria, tá? Que foi o conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Falei um pouco rápido aqui em relação à Segunda Guerra, mas os principais fatos eu acho que eu consegui citar, que foram as causas e os blocos formados e as consequências dela para o cenário econômico mundial. Fiquem com Deus e até a próxima.